Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, esse nosso reencontro semanal para mais uma aula de Sociologia. Pois bem, hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 21. Já ultrapassamos metade do ano, já estamos indo para a segunda metade do ano letivo, e isso é muito importante, porque significa que nós estamos evoluindo. Então, por falar em evolução, lembram da última aula? Quando nós estávamos lá falando do trabalho do ponto de vista de Émile Durkheim? Lembra ele falando do trabalho que pode trazer solidariedade? Pois bem, hoje nós vamos continuar falando de trabalho. E aí eu já deixo para vocês o tema da nossa aula de hoje. Então, antes de a gente começar a falar da nossa preparação, que todas as semanas no início da aula eu faço, eu quero que vocês já comecem anotando o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é as experiências de racionalização do trabalho. Vou repetir porque a língua travou. As experiências de racionalização do trabalho. Sim, nós vamos poder estudar um pouco mais sobre três figuras, três homens que marcaram a história do trabalho no século XX. E detalhe, não só marcaram a história do trabalho, como modificaram a forma como se trabalha. E até hoje existe muita, mas muita mesmo, influência dos pensamentos e da forma e do método que esses homens trouxeram. Mas esperem, não vou falar deles ainda. Antes, vamos lá para a nossa preparação? Muito bem. Agora sim. Vamos lá na nossa preparação. E a nossa preparação inicial, nós já fizemos, a nossa apresentação. A segunda é exatamente quando vocês pegam um caderno. Mas eu sei que vocês já estão com o caderno na mão. Então, a não ser que você seja marinheiro de primeira viagem, é a primeira sua aula? É a primeira aula que você está assistindo? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós sempre fazemos esse momento, um momento que a gente se prepara para a aula. E para se preparar para uma aula como essa, ainda mais que fala de trabalho, é necessário ter as suas ferramentas de trabalho. E as ferramentas de trabalho suas são quais? Você é um estudante, você é uma estudante, então as suas ferramentas de trabalho são caderno, borracha, caneta, régua, livro, o que você tiver à sua mão. Além do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, que é o equipamento eletrônico que vocês estão utilizando para a gente poder estar aqui conversando, dialogando. Então, já que estão com o caderno na mão, anote aí a data de hoje. A data de hoje é importante. Lembra? É a 21ª aula do ano. Então, nós já ultrapassamos a metade da quantidade de aulas que nós vamos ter. Então, anote aí para demonstrar que você está acompanhando semanalmente cada uma das aulas. Muito bem. Já está com o seu livro? Ah, eu sei, sempre faço essa pergunta. De vez em quando eu não faço. Mas eu estou fazendo só para ver se você está atento, se você está atento. Claro, se você não está com o livro na mão, também não precisa se preocupar. Daqui a pouquinho, ao final da aula, você vai receber as páginas que eu estou utilizando para preparar as aulas. Lembrando que o livro que a gente utiliza como suporte é o livro didático, aquele que você recebeu quando você estava na escola. Mas caso você não tenha recebido, ou esqueceu em algum lugar, ou não sabe onde deixou ele, também não precisa se preocupar. Nós disponibilizaremos as páginas que utilizamos. Lembrando que o livro que a gente utiliza é Sociologia em Movimento. Então, preparados então? Já colocou a data de hoje? Já escreveu o nome da disciplina Sociologia logo embaixo? Agora coloca o nome do professor que está aqui embaixo. Tudo bem? Então vamos lá para a próxima etapa da nossa preparação. Mais uma vez, você que já está aqui conosco, a 20ª aula, depois de 20 aulas, é claro que você já escolheu o seu lugar para acompanhar essa aula até o fim. Detalhe, não apenas acompanhar sozinho, tem que estar acompanhado com a sua água. Como eu sempre digo, a minha água está sempre aqui, ó. A sua já pegou? Você que está aqui conosco? Isso aí. Coloca uma canequinha, um copo, uma garrafa. Você tem que se hidratar ao longo da aula, senão você acaba não conseguindo acompanhar até o final. Mas para você que está chegando hoje, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda.
Vamos nos preparar. Escolha um lugar confortável, mas não tão confortável quanto essa proibição que eu sugiro, que é a cama. Você pode escolher um sofá, uma mesa numa cozinha, com uma cadeira separada em algum lugar. O lugar você escolhe. Mas eu sugiro uma proibição, mas não posso dizer que você não pode fazer isso. Eu estou sugerindo. Você é que vai determinar, você tem livre escolha. Mas por que eu sugiro a proibição da cama? Porque a cama é um lugar bastante confortável e você vai acabar adormecendo. E nós não queremos que vocês adormeçam. Nós queremos que vocês fiquem atentos e concentrados e concentradas até o final da aula. Tá bom assim? Já todo mundo já ajustado? Já encontrou seu lugar? Beleza. Então vamos agora para a última etapa da nossa preparação. E eu já começo falando para vocês assim: meu muito obrigado por estarem inscritos no nosso canal. Esse canal foi feito para vocês. Então, sem vocês inscritos, ele não tem significado. Ele não tem nenhum valor. São vocês que dão valor a esse canal. Então, meu muito obrigado por me receberem na casa de vocês. E eu, com muita satisfação, recebo vocês na minha casa. Agora, você que está chegando hoje, nós também transmitimos essa aula pelo YouTube. Por isso que eu estou pedindo para que se inscreva no canal. Não apenas se inscrever no canal, mas também, tá vendo esses sinos? Esses sinos eu chamo de campainha. Clique nessa campainha, ative a campainha, porque ela vai avisar que eu estou chegando na sua casa com mais uma aula de sociologia. Então, inscreva-se no canal e clique para ativar a campainha, que você também pode chamar de sininhos, para você ser avisado e ser avisada que eu estou chegando com mais uma aula para você assistir. Tudo bem? E se ao final desta aula você sentir muito bem, se sentir com mais um conhecimento, se sentir que alguma coisa nova entrou na sua cabeça, que fez alguma mudança, ou simplesmente gostou da aula, clique em gostei, que o professor que vos fala vai ficar muito feliz em receber o seu gostei. E por último, não tão menos importante, é o momento que eu peço para que vocês sejam solidários. Vamos ser solidários, caridosos e fraternos com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os nossos vizinhos, com nossos colegas de turma. Então, esse é o momento em que você, que sabe que tem um colega de turma que não está conseguindo acompanhar as aulas, ou por causa que não tem acesso a uma internet rápida, ou porque não tem muito tempo, porque se envolveu com outras tarefas, compartilhe essa aula com ele. Pode compartilhar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Vai lá, clique em compartilhar, pega o link e coloque para ele assistir. Porque o importante é todos chegarem juntos ao final do ano letivo. Agora, se você conhece outras pessoas que são de outros colégios, de outras turmas, ou simplesmente vizinhos seus, vizinhas, mesmo que sejam adultos, e que se interessam pelos temas que nós apresentamos para vocês, compartilhe também. Quanto mais pessoas estiverem acompanhando e estudando, melhor para todos nós. O estudo abre os nossos horizontes. Isso já cansei de falar para vocês. Quanto mais a gente estuda, maior e mais amplo fica o nosso horizonte e a gente consegue compreender melhor o mundo ao nosso redor. Então, posso contar com vocês? Excelente! Então, agora sim, chegou a hora de nós irmos para o nosso tema da aula de hoje, que eu já no começo já lhe havia apresentado: as experiências de racionalização do trabalho. Então, sigam-me com a leitura e no decorrer da leitura a gente vai esclarecendo as dúvidas que forem aparecendo, tá bom? Então, vamos lá. Com o crescimento da industrialização, o método de controle da produção de bens materiais passou a ser um componente cada vez mais expressivo do antagonismo entre os interesses de burgueses e os de proletários. Aqui vale uma ressalva, ou pelo menos um lembrete. Vocês estão recordando quem é que usava esses dois conceitos, esses dois termos, burgueses e proletários? Vou dar um tempinho. Isso aí, Karl Marx. Karl Marx que usava esses dois termos, burgueses e proletários. Duas classes sociais, uma defendendo o poder econômico concentrado na mão de uma minoria e a outra defendendo o poder econômico concentrado na mão dos trabalhadores. Lembraram?
Então, vamos lá. Então, com o crescimento da indústria, e é importante a gente falar sobre isso, porque nem sempre o mundo teve indústria, só depois lá do século XVIII que começou a ter indústria. Então, com o crescimento da indústria, o método de controle da produção de bens materiais passou a ser um componente cada vez mais expressivo. Claro, eu preciso controlar essa produção, porque a indústria ela gera excedente. Por exemplo, eu tenho aqui minha garrafinha. Não é? Vocês acham que só existe essa garrafinha aqui no Brasil ou na América Latina? Claro que não. Existe a garrafinha no mundo inteiro. Como que vai ter tanta garrafa que vai expandir para o mundo inteiro? A indústria. Ela produz excedente. Eu comprei a minha, mas pode ser que você não tenha comprado a sua ainda. Então ela tem que ter o excedente para quando você olhar para a garrafinha lá no supermercado, se interessou por ela, você compra. Entendem? Então, o crescimento da industrialização vai exigir um método de controle da produção desses bens materiais. A partir da segunda metade do século XIX, desenvolveu-se uma área do conhecimento científico fundamentada em normas e funções que visavam organizar o espaço produtivo e aumentar a produtividade do trabalho. Deixa eu ver se vocês sabem. Vocês aí que são alunos do ensino médio e que alguns estão fazendo ensino técnico em empreendedorismo ou ensino técnico em administração, vamos ver se vocês sabem qual foi a área do conhecimento científico que se fundamentou em normas e funções que visavam organizar o espaço produtivo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Meus parabéns, você respondeu administração de empresas. Exatamente. Essa área do conhecimento científico ela não existia antes. Nós poderíamos dizer que havia uma gestão, uma coordenação, ou até mesmo uma ordenação do sistema de produção das fábricas e depois da indústria. Mas como área de conhecimento que vai produzir teorias, que vai produzir conceitos, que vai produzir pesquisas e revelar soluções para problemas que vieram a aparecer no longo do tempo, isso não existia. E essa área do conhecimento é a administração de empresas. Então, entre as diversas teorias que surgiram, ganhou o destaque do engenheiro estadunidense Frederick W. Taylor. Já ouviram falar no Taylor? Tenho certeza que sim, mas se não ouviu, está ouvindo agora. Principalmente vocês que fazem técnico em administração ou técnico em empreendedorismo, já devem ter ouvido falar em Taylor. Então, o que o Taylor fez? Ele propôs estratégias gerenciais fundamentadas em um rigoroso controle de tempo e de movimentos, na especialização das atividades e na remuneração por desempenho. Então, eu passo a ganhar, a partir das ideias do Taylor, quando ele coloca em prática suas ideias, eu passo a ganhar de acordo com o quanto eu produzo. Então, se eu produzo bem, eu vou ganhar melhor. Se eu produzo mal, eu vou ganhar menos. E isso também está associado a quanto tempo que eu produzo. Porque eu posso produzir muito, mas levar muito tempo para produzir. Eu posso produzir pouco, mas também levar muito tempo a produzir. Então, tudo isso tem a ver com o desempenho. Nesse contexto, você tem que aliar o tempo, quanto menor tempo e maior produção. Essa é a relação que nós damos à palavra e denominamos de eficácia. Quanto mais eficaz você for, significa que você produz mais em menos tempo. Vocês conseguem fazer todas as suas tarefas escolares e as domésticas num único dia ou deixa alguma coisa para amanhã? Quem é que faz isso? Vocês são eficazes? Controlam o tempo de vocês? Se organizam para isso? Pois bem, se alguém faz isso, pode ter certeza, já foi influenciado pelo Taylor, que criou uma teoria chamada Taylorismo, que é fundamentada no nome dele. Então, qual é a principal característica desse método? É a separação entre o planejamento e a execução de atividades. Olha a administração surgindo aí. Esse sistema organizacional, chamado de Taylorismo, como eu falei para vocês, busca a padronização de todas as atividades de produção, definidas pela administração e posteriormente repassadas aos trabalhadores. Então, agora eu vou ter um plano, eu vou ter um planejamento, eu vou ter um desenho do trabalho. Não um desenho assim, um desenho de figura humana,
Um desenho é de processo. O que tem que ser feito, em quanto tempo precisa ser realizado, e a quem que tem que entregar, e de que forma. Então, vai criar um desenho desses processos todos. E depois que desenhar os processos, vão ser repassados para os trabalhadores. É como se tivesse uma escola. Então, a empresa passa também a instruir pessoas. Entenderam isso? Olha o quanto é importante entender a administração das coisas a partir do olhar do Taylor. Claro que ele está lá no século XIX, virado para o século XX, mas ainda tem muita de influenciação dessas teorias ainda no mundo de hoje. Empresas que ainda não migraram para outras formas e outros métodos, como nós veremos logo em seguida. Então, nossa primeira palavra-chave, Taylorismo. Anotem aí a nossa primeira palavra-chave. Anotado? Então, vem comigo. Antes de criar continuidade, lembro a vocês que todo o momento que vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algo a dizer, pode usar os canais. Usa o Google Chat, usa o Google Sala de Aula, usa o e-mail, usa os comentários do YouTube. Encontre uma forma de falar comigo, que eu vou responder assim que estiver recebendo, e se não responder de imediato, em pouco tempo eu consigo responder. Tá bom? Combinado assim? Então vamos lá. O objetivo do sistema é o aumento da produtividade por meio de mecanismos que permitam às administrações controlar e intensificar o ritmo. Aquilo que eu falei para vocês, produzir mais em menos tempo. E assim aumentar o lucro dos donos dos meios de produção. Lembram o que é meio de produção? São todas aquelas ferramentas, aquelas máquinas, aqueles materiais que são utilizados por o trabalhador produzir. Os meios de produção, quem são donos dos meios de produção? O contratante, o burguês, no caso da linguagem do termo de Karl Marx. Ou pode ser o empresário, o industrial, como vocês preferirem, desde que ele seja o dono do capital, o capitalista. O capitalista é o dono dos meios de produção. Nós, que utilizamos os meios de produção que o capitalista nos fornece para que a gente possa produzir para ele e ele adquira mais lucro com a venda das suas mercadorias. Vocês entendem esse sistema, esse desenho administrativo? Como é que funciona uma empresa? Para quem não está dentro da empresa, pode ser que não veja, mas a partir do momento que você começa a entender os mecanismos que são utilizados dentro das diferentes empresas, de diferentes ramos de atividade que existem no mundo, nós vamos entendendo como é que uma mercadoria é produzida até ela chegar na nossa mão. E como que as pessoas que trabalham adquirem essas mercadorias. E se adquirem, será que elas se adquirem todas as mercadorias que elas produzem? Tem a necessidade disso? Então, cada teoria traz para nós uma interpretação sobre a vida do trabalhador diante de cada uma dessas metodologias. Está claro isso para vocês? Se tiver qualquer dúvida, não tem problema. No final desta aula, essa aula vai ficar gravada, vocês podem ir lá, volta na parte que tiveram dúvida, me ouçam novamente, leiam. Detalhe, esse é um ponto primordial. Leiam as páginas que eu disponibilizo para vocês. Se você já está com o livro, leia as páginas 222 e 223, porque essas páginas do livro Sociologia em Movimento, elas têm o conteúdo que nós estamos apresentando aqui com mais detalhes, porque não dá para a gente ficar lendo toda a página. A gente lê aquilo que é mais importante para a compreensão de vocês. Então, leiam. A sugestão aqui do professor é que vocês leiam as páginas depois da aula. Se tiver com o livro na mão, acompanhe a leitura e depois responda o exercício novamente, se for preciso. Tá bom assim? Vamos lá? Então, prosseguindo. Um modelo prático de organização da produção que se baseou no Taylorismo foi o Fordismo. Surge um novo modelo. Então, vejam, o Taylorismo, que foi o que iniciou tudo isso, esse sistema organizacional. Depois do Taylorismo, vem o Fordismo, que teve como criador o Henry Ford, que é um dono de uma indústria automobilística, que existe até hoje, que é a empresa Ford. Vocês devem conhecer
alguns automóveis que levam a marca Ford. Se não conhecer, em breve vai conhecer. Mas pode perguntar em um adulto, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, que já dirige, se ele conhece um carro Ford. Pois bem, o seu criador, Henry Ford, desempenhou um papel fundamental na difusão do sistema de organização do trabalho, que aliou o esquema taylorista, ou seja, de produção, mais produção em menos tempo, às suas próprias ideias. Vamos ver que ideias o Ford trouxe. Modelo taylorista-fordista, como ficou conhecido o Fordismo, ocasionou alto índice de rotatividade, sobretudo nas áreas mais próximas às linhas de produção, com baixo nível de qualificação educacional e profissional dos operários, o que os tornava descartáveis. O que o Ford fez? Ele separou as pessoas em linha de produção. Eu, lá no Taylor, ainda era especialista. Eu fazia várias etapas do processo produtivo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui esse carregador de celular. O carregador de celular tem uma parte que é plástica e tem uma parte que é metal, que é onde eu coloco na tomada, que faz a condução da eletricidade. E ainda tem aqui uma USB. Muito bem. Se eu trabalhasse com o carregador de celular no modelo taylorista, eu iria fazer tudo isso. Eu mesmo ia lá na fábrica, pegar as peças, juntar, mexer na máquina para que ela pudesse montar tudo isso aqui. Com o modelo fordista, ele traz uma mudança. Qual é a mudança que ele traz? Ele diz para você que você só vai colocar o pino. O outro, teu colega de trabalho, vai colocar a plaquinha USB. O outro colega de trabalho vai unir as partes. Então, um único carregador de celular era feito por 3 mãos. Estou dando um exemplo. Ou melhor, não 3, 6 mãos, né? Cada um tem 2 mãos. Então, 6 mãos. Um único. O que isso acarretava? Que eu não precisava pensar muito. Nós vamos chamar isso de alienação. Então, o Fordismo, ele alienou o trabalhador. Eu não sei como é que isso termina. Eu só sei que eu coloco um pininho. Só coloco o pino. Eu não sei o resto. Se eu não sei o resto, eu não controlo. Então, eu entro e saio da empresa sem saber exatamente o que eu estou produzindo. Por consequência disso, eu sou descartável, porque eu não preciso ser muito especialista, não preciso ter muito conhecimento para fazer isso. Entenderam? Então, esse sistema de organização do trabalho se expandiu para o mundo e passou a ser amplamente utilizado no século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Lembra quando é que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Meados do século XX, 1945. A partir do grande crescimento econômico produzido pelo consumo de massa. Sim, muita gente agora, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países se tornaram capitalistas. E, ao se tornar capitalistas, a necessidade do consumo cresceu. Muita gente querendo consumir, logo vamos produzir mais mercadorias. E para produzir mais mercadorias, eu preciso de mais mão de obra. Mesmo que com um sistema taylorista, modelo taylorista, eu consiga produzir mais em menos tempo, ele leva a um esgotamento desse profissional. Então, quando eu coloco mais mão de obra, eu flexibilizo. Em compensação, eu levo esse profissional, esse trabalhador, a não pensar naquilo que ele está fazendo. Então, são 2 lados e duas consequências. São 2 causas e 2 consequências. Então, os dois querem a mesma coisa, aumentar a produção. Cada modelo vai trazer consequências para o trabalhador. E esse é o ponto que a gente precisa refletir. Porque ainda existem empresas que funcionam nesses modelos. E a saúde do trabalhador ele acaba ficando prejudicada. Então, no contexto atual, a organização do trabalho experimenta uma nova estrutura, apoiada na flexibilização das relações de trabalho e dos processos produtivos, além da intensa utilização de tecnologia da informação. Então, hoje, a gente já tem o nosso smartphone, nosso computador, nossos meios eletrônicos de transmitir conteúdo, como nós agora estamos fazendo. Podemos trabalhar à distância, realizar nossas tarefas sem necessidade de estar dentro das empresas. E isso já vem acontecendo ao longo do tempo e
por essa razão de saúde pública que nós estamos vivendo por causa da pandemia, estamos acelerando esse processo de adaptação de cada um de nós a trabalhar à distância. Vejam nós agora. Eu estou aqui dialogando com vocês, ao mesmo tempo que separados, reunidos no mesmo local, no mesmo horário. E essa é a diferença. E isso vai fazer com que as relações de trabalho se flexibilizem. O alcance que eu tenho a vocês hoje pode até parecer que é menor, porque nem todo mundo está assistindo. Entretanto, você aí que está me ouvindo, pode até comentar, coloque nos comentários. As aulas não estão tendo mais conteúdo do que tinham nas salas de aula presenciais? Pode dizer aí, diga para todo mundo. Não é porque o professor melhorou, não, é porque o professor passou a ter melhores condições para apresentar aquilo que ele se propunha a apresentar. Tenho outros recursos à minha disposição. E esses recursos, com o tempo que eu tenho, sem a interferência, eu consigo dar uma aula mais qualitativa. Entregar também mais quantidade em termos de conteúdo. Então, vocês hoje estão tendo aula, por exemplo, 50 minutos de aula, 60 minutos de aula. E quanto tempo de aula que a gente conseguia ter numa sala presencial? 15, 20, no máximo. Porque boa parte era tentando organizar e administrar todos vocês. E você que está me ouvindo aí sabe muito bem do que eu estou falando. Pois bem, esse novo modelo também estava na fábrica. Esse novo padrão surge com uma necessidade de adaptação às transformações do sistema capitalista. Com a globalização, esse mercado globalizado, houve uma exigência de desenvolvimento de novas estratégias de racionalização e de redução de custos. Vejam, eu aqui estou reduzindo custo. Não estou tendo despesa, por exemplo, de transporte, nem vocês. Então, isso fez com que muitas mudanças em quantidade e qualidade ocorressem na forma de trabalho nossa, no nosso emprego. E aí surge a nossa segunda palavra-chave, Fordismo. Coloquem aí a nossa segunda palavra-chave. Muito bem, Fordismo. Vamos prosseguir. Bem, já conhecemos o Taylor e o Ford. Agora nós vamos chegando num momento em que a flexibilização está acontecendo. As tecnologias de informação, como essa que a gente está utilizando, essas ferramentas tecnológicas todas, exigem mais que os empregadores flexibilizem a forma de produzir. Como eu acabei de dizer para vocês. Eu estou dando aula de casa, vocês estão assistindo aula de casa. O conteúdo está diferente. Não por ser outro conteúdo. Ele está diferente porque eu tenho mais recursos para apresentar. Então, está tendo mais conteúdo. Logo, vocês vão ficar melhor preparados, pelo menos vocês que estão aqui nos acompanhando. Mas os outros que não estão, em breve também vão entender isso. É onde se inicia o que nós chamamos de sistemas flexíveis de produção. Então, já começam a imaginar. Nós tínhamos sistemas de produção taylorista e fordista, que eram rígidos, tinham muito controle. Quando se flexibiliza, o que vai diminuir? Meus parabéns, isso mesmo. Vai diminuir o controle. Mas diminuir o controle não significa que vai reduzir a gestão, a coordenação, o acompanhamento. Muito pelo contrário. A dinâmica muda, então a forma precisa ser mudada também. O diálogo precisa ser mudado. Tudo isso vai sendo acrescentado a o que nós chamamos de mercado de trabalho. Compreendem? Então está aqui uma foto que eu coloquei, uma mão humana apertando uma mão eletrônica, robótica, cheia de sistemas de computação. E isso é um grande avanço, porque o mundo hoje é globalizado e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Você está se adaptando? Claro que está aqui conosco, mas aquele teu colega que ainda não está se adaptando, dá uma força nele. Vai lá, dá um apoio, estimula. Porque não tem como nós olharmos para trás e queremos que o passado volte. A gente tem que olhar para frente e tentar entender e imaginar o que há lá na frente, para que a gente possa se adaptar melhor. Tá bom? Então vamos lá. O cenário de crise econômica global nos anos 70 e 80 do século passado
desferiu um duro golpe nos investimentos produtivos industriais, concomitantemente à expansão das atividades ligadas ao setor de serviços. Isso fez com que a indústria tivesse de se reorientar em relação a um mercado consumidor mais segmentado, que passou a exigir maior oferta, maior qualidade e menor preço. O que isso significa? Que o consumidor passou a ser mais exigente. Ele quer o serviço hoje. Bem, não basta eu ir na padaria comprar pão. Eu preciso de um bom atendimento. O atendente tem que sorrir. O atendente tem que me oferecer o pão que mais me agrada. Se ele é moreninho, se é clarinho, se é um mais torradinho, se é mais cozido, se está crocante, se não está crocante. Ele tem que me atender de acordo com as minhas necessidades. Isso é o serviço. A produção do pão vai continuar acontecendo, só que eu tenho um a mais, eu tenho uma necessidade maior. E é essa relação que o mercado vai passar a ter com o consumidor, porque esse consumidor vai ser mais exigente. O modelo fordista, lembra lá do modelo fordista? Que tinha se desenvolvido para atender ao mercado de massa, que é esse mercado de grande quantidade de pessoas, com produtos padronizados e com pouca possibilidade de flexibilização, começou a sofrer críticas. Claro, não basta ser padronizado, eu tenho que ser personalizado. Olha como é que muda. O que eu vou comprar tem que ter a minha cara, eu tenho que me identificar com aquilo. E essa crise que aconteceu lá na década de 70, e quem gosta de estudar história deve ter ouvido falar já na crise do petróleo, que aconteceu lá na década de 70, por volta de 73, vai fazer com que o capitalismo comece a perceber, ou seja, os donos do poder econômico começam a perceber que precisa flexibilizar. Isso cria um ambiente favorável ao surgimento de mudanças que representam o afastamento radical dos princípios fordistas, caracterizado pelo nome que nós damos de pós-fordismo. Pois bem, o fordismo ele cai, ele perde o crédito e surge um novo sistema mais flexível, que é o pós-fordismo. Nesse contexto, passa a se destacar um sistema de organização do trabalho denominado toyotismo ou ronismo. Vamos lá, vamos ver se vocês são curiosos, se estão bem atentos. O Taylor era americano, Ford também. Toyotismo, Toyota vem de onde? Muito bem, Japão. Então, o toyotismo foi desenvolvido pelo engenheiro Taishi Hono, da Toyota Motor Company, que fica onde? No Japão. Apesar de a Toyota ter adotado o modelo na década de 50, ou seja, antes mesmo de toda a crise, somente depois da crise que ela se tornaria um paradigma, ou seja, uma quebra dos padrões do sistema industrial mundial. Entenderam? Eles já estavam adotando a sua metodologia antes, enquanto o toyotismo e o fordismo ainda... enquanto o taylorismo e o fordismo ainda estavam em execução. Aí veio a crise, foi o momento de colocar seu carro na frente e mostrar que agora é minha vez, vamos flexibilizar. E eles trouxeram uma solução para um problema que estava se atravessando o capitalismo. Então, o toyotismo ele traz para o sistema capitalista uma perspectiva nova, uma perspectiva de mudança para aquilo tudo que se vivia até então nas formas e nos métodos de trabalho dentro das empresas e dentro das indústrias. Quais seriam as características básicas do toyotismo? Flexibilidade na produção, com a capacidade de rápida alteração dos modelos a serem produzidos. Por exemplo, eu sou um trabalhador e estou numa empresa que usa o toyotismo, essa metodologia. Eu percebo que alguma coisa que está acontecendo na linha de produção está atrapalhando, está atrasando, e eu dou uma ideia. Eles são flexíveis, então eles ouvem aquilo que eu vou dizer e adaptam para aquela ideia que eu dei, e ali se aperfeiçoando, eu ganho mérito com aquilo. Outra característica, organização da produção e da entrega no momento e na quantidade exatos. Sim, não se produz mais excedente.
eu produzo de acordo com a necessidade das pessoas. Quantas pessoas querem comprar água em garrafinha? 50? Ótimo, vão produzir 50 garrafas e não 70, 80, ou 100 ou 200 garrafas. Porque se não tiver mais que 50 pessoas, vai encalhar as outras centenas de garrafas que eu produzi. Então, eu produzo apenas de acordo com a demanda. Oferta e demanda, já ouviram falar nisso? Ou oferta e procura. Produzo apenas na quantidade de pessoas ou de consumidores que querem levar aquele produto para casa. Outra característica, importância da qualidade dos produtos. Detalhe, quando eu produzo apenas de acordo com a quantidade de quem quer comprar, vai ser mais rápido. Eu não vou precisar gastar tanto tempo ali produzindo mercadorias em excedente. Então, eu vou produzir mais rápido, porque vai ser menos quantidade. Produzindo mais rápido, eu consigo entregar mais rápido e ofereço um serviço de qualidade para o meu consumidor, que rapidamente vai ter o produto na sua casa. Então, outra característica, importância da qualidade dos produtos, baixos preços, sim, ele vai produzir menos, vai ter menos custo. Baixos preços com base na lógica de empresa enxuta, estoques baixos e número reduzido de trabalhadores. Vou produzir menos, não preciso ter tanta gente na minha fábrica. Logo, a minha despesa com o trabalhador vai ser menor. Entendem? Os ajustes que foram sendo feitos ao longo do tempo, e eu até arrisco a dizer para vocês, hoje já estão existindo novos ajustes em cima do toyotismo, mas por enquanto é esse que está valendo. Então a gente vai discutir e vai entender a partir da perspectiva que está sendo apresentada, tá bom? Dúvidas, comentários, fiquem à vontade, os canais estão em aberto. É só vocês colocarem no Google Chat sua pergunta, coloca no e-mail se preferirem, manda via comentário do YouTube, pode comentar também no Google Sala de Aula. O importante é a gente estabelecer esse debate, esse diálogo, que faz todo mundo crescer. Vocês perguntando, e eu já agradeço todos os comentários que vocês fazem, vocês me ajudam a cada vez mais me aperfeiçoar e a buscar melhores formas para apresentar esses conteúdos para vocês. Tá bom? Então, meu muito obrigado a todos vocês que mandam suas perguntas e seus comentários. O toyotismo, então, promoveu a passagem dos sistemas de produção estáticos para os flexíveis. A flexibilidade na produção está ligada à ideia de fábrica enxuta, pois rompe com o modelo de produção em série que necessitava de muitos trabalhadores. Sim, diminuiu a carga de trabalho. Diminuindo a carga de trabalho, eu não preciso de tanto trabalhador, a empresa fica mais organizada, é mais fácil de se gerenciar, um número menor de pessoas, e tem várias outras consequências positivas, mas nem tudo são rosas, né? Claro, a gente está falando de mercado de trabalho, vocês muito em breve vão estar nesse mercado de trabalho, gerenciando pessoas, administrando pessoas, para quem for fazer aí depois do terceiro ano, universidade de administração de empresas ou de gestão, vocês vão, é claro, enfrentar algumas dificuldades, porque pessoas mudam de humor. E é esse o detalhe que a gente não vai discutir aqui. Provavelmente vocês vão discutir em outras disciplinas, mas questões pessoais interferem no processo de trabalho. E tudo isso faz uma dinâmica interna das empresas ser volátil. Ela tem ali uma oscilação permanente. Quanto menos oscilação, ou seja, quanto menor a oscilação você conseguir manter, ótimo. Mas aí você precisa continuar estudando e se aperfeiçoando, tá bom? Se tiver alguma pergunta e dúvida sobre isso, é só fazer, que aí eu vou ter o maior prazer em responder. Então, o toyotismo pôde dar conta de pedidos pequenos de mercadorias, feitas especialmente para um único cliente, bem como da customização em massa. Hoje em dia, pode-se identificar esse modo de produção nas empresas que não possuem lojas físicas e vendem o produto ao cliente antes mesmo de fabricá-lo, o que só ocorre depois das especificações serem definidas pelo consumidor na loja virtual. Quem aqui nunca comprou um produto qualquer, uma mercadoria qualquer pela internet? Você não foi na loja física, não tem um estoque dentro de uma empresa para demonstração. Não tem ali o stand de vendas, como a gente chama,
em que tem várias mercadorias que você vai lá e escolhe qual é a mercadoria que você quer. Você vê as fotos, as imagens, às vezes aquele produto nem está ali, é só a imagem. E aí você vê, você pede. Aí a empresa vai entrar em contato com o lugar onde ele está armazenado, com o distribuidor, com a empresa que produz, fala, preciso de tantas peças dessas. E aí ela envia. Por isso que os prazos, às vezes, são maiores. Tem alguns produtos que os prazos são bem grandes, 20, 30 dias. Quando são produtos menores, que têm uma saída mais rápida, é mais fácil chegar mais rápido na tua casa. Mas sempre tem um custo a mais quando você quer ele mais rápido. Não é verdade? É essas questões que a gente precisa começar a refletir. O mundo está aí, trazendo essas modificações todas. O sistema just-in-time, que é produzir a quantidade exata de um produto de acordo com a demanda, adotado pelo toyotismo, baseia-se na coordenação minuciosa de entrega de produtos ou matérias-primas para a produção, ou seja, um sistema de terceirização pelo qual não é preciso estocar produtos. Sim, eu entro em parceria com uma empresa que vai fazer a primeira etapa do meu processo de produção. E ela já vai me dar o produto praticamente acabado e eu só vou agregar ali minha marca, por exemplo. Vamos pegar o celular da Samsung. O celular da Samsung, que muitos de vocês devem ter, são várias peças produzidas em vários lugares do mundo. Não é toda produzida na fábrica da Samsung. A Samsung coloca só a marca e uma outra coisinha. Depois faça uma pesquisa na internet. Em quantos lugares do mundo um celular da Samsung é produzido? Uma outra também é a Apple. Mesma coisa. Tudo é produzido em vários lugares do mundo e aí depois essas peças todas se juntam no lugar onde leva a marca da empresa. Essa é a ideia da terceirização de produção. Essa produção sob demanda permite que a empresa venda o produto antes de comprar as matérias-primas necessárias para fabricá-lo. Ela ganha o dinheiro, vai lá e compra a matéria-prima, ou seja, ela nem tem despesa. Claro que isso aí são grandes empresas, não são empresas pequenas para fazer isso. Tem que ainda crescer mais para poder fazer isso. Caso ocorra qualquer problema na entrega da matéria-prima, toda a produção estará comprometida. Por isso que eu falei, grandes empresas têm condições de negociar valores e ir em outros lugares para conseguir aquela mercadoria que é a matéria-prima do seu produto. Esse modelo gerou ganhos para os consumidores e para a economia em geral. Proporcionou também melhora significativa na organização capitalista do trabalho, principalmente na descentralização, que é você tirar aquela produção toda que ficava concentrada numa única empresa, agora você distribui em várias. Na aproximação dos níveis hierárquicos, sim, antes você tinha lá o diretor, o gerente, depois o assistente, aí todas as pessoas ficaram muito separadas para você falar com uma direção. Nossa Senhora, é quase ir ao céu e falar com Deus. Pois bem, com esse sistema, não, fica todo mundo muito próximo. Você diminui a hierarquia, ela deixa de ser verticalizada para ser horizontalizada. Entenderam? Hierarquia verticalizada, ela passa a ser horizontalizada. Então, na aproximação dos níveis hierárquicos e na ampliação da autonomia do trabalhador. Isso que eu tanto falo para vocês, o quanto é importante vocês serem autônomos. Mais autônomos do que heterônimos. Heterônimos, quando a gente manda e você somente faz e não raciocina. Autônomos, você ouve o que eu pedi, raciocina, verifica se é capaz de fazer naquele tempo, quanto tempo que você vai levar, argumenta. Então, o autônomo ele precisa ali de criatividade, de estudo, de adaptação aos sistemas. Então, você está mais ativo no processo. Mas manteve as relações de controle e poder. Enquanto no sistema taylorista, fordista, o trabalhador se tomava especialista em uma única, simples e rotineira função, o toyotismo desenvolveu a figura do trabalhador polivalente ou multifuncional, que deveria aprender várias funções. É aquilo que eu disse. Quanto mais estudo, melhor. Mais capaz, mais, vamos dizer assim, capacitado você vai estar para desempenhar suas funções de uma empresa que usa esse modelo, esse sistema toyotista. Apesar de favorecer os aspectos ligados à criatividade do trabalhador, a produção em equipe, a qualificação, entre outros, esse modelo ainda esbarra nos limites do trabalho alienado. Aquilo que eu falei para vocês, sempre tem um probleminha que vai ser resolvido
ao longo do convívio, né, das relações sociais entre os trabalhadores. Ou seja, o trabalhador continua a ser explorado e a não dominar todo o processo produtivo. É um ponto de vista do autor do livro, essa questão de o trabalhador continua a ser explorado. A exploração hoje é totalmente diferente, é um termo um pouco pesado. Eu acabei deixando passar. Não estou de acordo com a ideia de que o trabalhador continua a ser explorado. Ele continua a não, sim, dominar o processo produtivo, mas ele tem muito mais atitude e tomada de decisão por causa da autonomia que recebe diante do processo. Mas é claro, nem tudo são flores, e é como eu disse, ainda existem problemas. Mas a palavra exploração foi mal colocada pelos autores do livro. Então está aqui a minha crítica para os autores do livro, já que esse trecho foi tirado do livro Sociologia em Movimento. Então, dessa forma, se por um lado o toyotismo provocou o grande aumento da produtividade do trabalho, por outro conservou o mesmo nível de controle sobre o trabalhador. Em algumas situações, o controle até aumentou. Sim, você passou a ter mais atividades para fazer, precisa ter mais pessoas, mais atenção naquilo que está fazendo, porque o ser humano também é meio, né, desnorteado. Vai que você ganha tanta autonomia, começa a fazer as coisas que dá na tua cabeça. Não dá, você tem que seguir a cultura da empresa, compreender o que é a empresa, qual é a filosofia dela. Existem outras questões aí que aqui na nossa aula não vai dar para discutir, mas se vocês preferirem e quiserem, podem me fazer perguntas fora da sala de aula virtual que a gente vai poder responder a vocês, tá bom? Usam lá os nossos canais de comunicação. Chegou a nossa terceira palavra-chave, toyotismo. Anotado? Toyotismo, direitinho, lá com Y. Toyotismo de Toyota. Um exemplo disso ocorre quando os empregados estão em situação de concorrência por aumento de produtividade. Ao contrário da verticalização do controle taylorista-fordista, com sua rígida hierarquia de comando, o trabalho em equipe do toyotismo gera uma horizontalização do controle. É aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Pois cada operário fiscaliza o outro para o correto cumprimento das tarefas. Eu começo a observar o meu colega e ver se o meu colega está precisando de ajuda e eu vou lá, ajudo ele. E ele me ajuda. E assim fica mais democrático o trabalho e o alcance dos resultados fica muito mais próximo daquilo que se espera. Tá bom? Então chegamos ao final de mais uma aula de sociologia. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar, coloca aí nos canais de comunicação que a gente responde a todas. E sempre ao final de uma aula, nós temos um exercício de fixação para que a gente possa verificar se vocês compreenderam direitinho tudo aquilo que foi discutido ao longo desses últimos minutos durante toda a aula. Então vamos ao exercício, acompanhe a leitura. Lembrando, se vocês estão assistindo essa aula pelo YouTube, é só escolher a opção e colocar nos comentários. E se está matriculado em uma das turmas com as quais a gente trabalha, é só aguardar dentro de instantes, vai estar recebendo aí o formulário de atividade com as opções A, B, C, D e E, e é só marcar depois de acompanhar aqui a leitura conosco, tá bom? Então vem comigo. A pergunta é a seguinte: pontinho, 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 são estratégias desenvolvidas para conduzir o comportamento da indústria, visando maximizar os lucros e melhorar o desempenho da atividade industrial na economia. O pontinho, pontinho, pontinho consolidou-se no Japão após a Segunda Guerra Mundial e depois difundiu-se em todo o mundo, tendo como papel a substituição do pontinho, pontinho, pontinho e a realização do trabalho compulsório e repetitivo pela adequação da produção conforme a demanda e a flexibilização das funções do trabalhador. A alternativa que possui as expressões que completam a lacuna do texto seja, nas opções que eu vou ler, vocês têm que encaixar na ordem cada palavra ou expressão nos espaços que estão com os pontinhos e pontinhos. Então, na letra A, técnicas de venda, toyotismo, volvismo. Letra B, modos de produção, fordismo, taylorismo. Letra C, sistemas econômicos, taylorismo, toyotismo. Letra D, modos de produção, toyotismo, fordismo. E letra E, sistemas econômicos, volvismo e fordismo. Escolham a opção que vocês acham correta e respondam aí no formulário de atividade ou nos comentários do YouTube. Assim, concluímos mais uma aula de sociologia e antes de nos despedir, em definitivo, até a próxima aula,
vamos à nossa mensagem. Mensagem de hoje, eu trago o filósofo romano Sêneca para passar essa mensagem para nós. Vamos a ela. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Vou repetir a mensagem do nosso filósofo Sêneca. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Comentem sobre a mensagem de Sêneca se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de sociologia com a convicção que nos reencontraremos em breve, na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!